Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos em sequência da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando lições CPAD. Chegamos na lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Estudaremos com base em Provérbios 31, verso 10 ao 31. Veja o nosso textuário. Enganoso é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Será louvada, não diz glorificada. Não diz que será cultuada. Por que a diferença entre o louvor e a glória? Porque a glória pertence somente a Deus. O louvor é aquele quando o marido diz: fizeste uma boa comida, se vestiste muito bem. Então o louvor pode se retribuir, pode se doar, mas a glória somente é devida a Deus. Quando o homem troca o louvor pela glória, quando cultua a sua própria mulher, aí nós temos a idolatria familiar. Mas aqui, Provérbios 31:30 fala que ela será louvada, isto é, ela será bendita pelos lábios do seu esposo, do seu marido. Verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Em aspectos gerais, a mulher, ela é melhor do que o homem. Haja visto que Deus demorou fazer a mulher. Daí você tira porque que quase 100% das mulheres de líderes, pastores, ficam viúvas. Isto é, a maioria dos homens, líderes, pastores, morrem e deixam sua esposa viva. Porque Deus sabe de onde está a coluna da família. Está na mulher, o alicerce, a base. Quando Deus fez a mulher, ela foi feita como uma base de edificação. A mulher sábia edifica a sua própria casa. Então por isso que Deus vai preservando a vida das mulheres, porque senão a família estaria no caos. Se a mulher fosse primeira, fosse levado primeiro, então o homem não saberia ser o edifício daquela casa, a base da construção daquela casa. Como edificar uma casa se a função da mulher é edificar? Interessante isso. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de esposa e auxiliadora. Então hoje nós vamos falar sobre essa lição de número 6, veja aí, tratando-se da introdução, símbolo da feminilidade. Eu gostaria de trazer aqui um símbolo muito especial. Vamos aqui anotar. Símbolo da divindade. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Símbolo da casa do homem. Aqui é o jardim do Éden. Símbolo do altar. Símbolo do tabernáculo. Símbolo da casa do homem. Entendeu aí? Aí nós temos, o círculo. Símbolo de unidade. Símbolo de união, de pacto. Símbolo de aliança. Então nós temos que unir estes 3 símbolos para fazer, veja, o símbolo do matrimônio. A casa, o jardim que foi plantado por Deus no Éden, e Deus veio habitar juntamente com quem? Com a família. Então quando nós unimos o triângulo, o quadrado e o círculo, nós temos o símbolo da família. Veja aí, biblicamente, Deus
morando com exatamente o casal em aliança. Foi isso que Deus fez. Por que que Deus fez o homem? Para poder fazer a mulher. Para que haja uma família. E esta família é uma aliança que Deus fez. Olha aí, jardim, casa, morada de Deus. E Deus morando exatamente nesta aliança perfeita do casamento, do homem, do macho e da mulher, a fêmea. E assim gerando os filhos. Olha aí, os 4 pontos cardeais, o que era, o que é, o que há de ser, e aqui o princípio e o fim, né? Sem princípio e sem fim, já que trata-se de uma aliança, ela é inquebrável. Amém? Assim nós começamos a nossa aula mostrando exatamente a esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Nesta lição apresentaremos o mandamento divino para a mulher e as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar por que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então veja, meus queridos irmãos, o nosso comentário desta parte da introdução. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou Deus o homem do pó da terra. Originalmente o homem é constituído, vamos ver aqui, sua parte inicial. Primeira parte que Deus começou a fazer o homem, pó. Número 1. Número 2, soprou o Senhor Deus nas narinas. Então tem um sopro divino. Então a união de sopro mais pó, eu tenho um terceiro elemento chamado de alma. Então veja o círculo. Deus soprou no pó e o homem foi feito alma vivente. Então presta atenção que o homem não é um espírito. Ele tem espírito, mas ele é uma alma. Os anjos são espíritos. Os animais são corpos. E o homem é uma alma. Então, ó, corpo, alma e espírito. Unindo os três, Deus fez o homem com 3 elementos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Fala de espírito, de alma e de corpo. Formou do pó da terra, insuflou o fôlego, que é o espírito da vida. Tornou-se assim uma alma vivente. Então a mulher vai ser feita a partir da costela que foi feita através do pó. Então já o homem formado, ele tem uma das costelas que será tirada para fazer o quê? A mulher. Então precisa que esse homem venha dormir. Esse sono aqui é o primeiro tipo bíblico da morte de Cristo, quando ele morre na cruz. Quando ele ressuscita, ele edifica uma igreja. Olha aqui a mulher, tipo da igreja do sono de Adão. Então o sono de Adão é tipo da morte de Cristo, que quando Cristo ressuscita no 3º dia, a igreja foi edificada. Presta atenção, a igreja foi edificada. Eu edificarei a minha igreja. Então, qual é o papel da mulher? Edificar. Ela é uma base, da estrutura. Olha aqui. Mulher, homem, Cristo, Pai. Entendeu aí? Então eu tenho o pai, o filho, o homem e a mulher. Olha o cabelo da mulher. Ok? Então veja que a base estrutural é a mulher. Então há uma autoridade especial na mulher, da qual o pai fala para o filho fala para o homem e o homem fala para a mulher. Então, quando a serpente foi entrar no Éden, no jardim, primeiro encontrou a mulher, porque a mulher estava na porta. Deixa eu fazer aqui o desenho dessa parte aí.
Vamos lá? Deus pôs o homem e a mulher no jardim quadrado. Então está aqui homem e mulher. Só que Adão disse que ela estará diante de mim. Então essa mulher estará diante. Então ela vem para cá. Espiritualmente, ela é que estará adiante. Isto é, a serpente, quando ela vem aqui, ela vai primeiro para quem? Para a mulher. Mas ela não foi colocada do lado do homem. Isso dentro da parte social. Mas aqui é uma parte adiante, espiritual. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. Isto é confirmado até o dia de hoje. Veja os cultos onde nós estamos nos congregando. Veja a nave do templo. Conte quantas mulheres tem. Conte quantos homens tem. Então as mulheres oram mais, buscam mais, vão para os cultos mais. Por isso que Adão disse, ela estará diante de mim. Então, espiritualmente, é ela quem recebe o primeiro ataque. Não foi assim que a mulher caiu porque ela cedeu à tentação, porque ela está na porta. Então, esta mulher aqui, ela equivale 2 querubins. Então, quando a mulher pecou, Deus expulsou ela para fora do jardim. Então, foi colocado aqui no lugar dela esses 2 querubins. Olha aí, meus irmãos, a autoridade que a mulher perdeu na sua casa. A autoridade superior ou igual a 2 querubins. Porque quando a mulher foi expulsa, foi colocado 2 querubins na porta do jardim do Éden. Veja que autoridade esta mulher não tinha antes de pecar. Então tinha como ela vencer essa serpente. Entende? Porque Deus coloca no seu lugar 2 querubins. E os 2 querubins guardou o jardim. E espiritualmente ela tinha que consultar. Veja, mesmo ela estando adiante do seu esposo, mas ela é um com o esposo. Então a serpente chegou, então ela vai para o marido e conta o que está acontecendo. Mas por que ela cai? Porque ela resolve sozinha o problema da tentação. Ela não leva para o marido que tem um estranho lá fora. Ela não diz para o marido que tem alguém vendendo lá na porta. Tem os vendedores. Então veja que ela tem que consultar o esposo para poder responder essa serpente. E a caída foi porque ela resolveu sozinho essa situação. Mesmo ela estando diante do marido, espiritualmente, ela tem que consultar para responder essa serpente. Porque os dois são uma só carne. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo... Veja aí o texto, 18 é o verso. Não é bom que o homem esteja só. Então a mulher não poderia resolver sozinho, nem hoje isso pode acontecer. Vai emprestar o dinheiro? Não pode resolver sozinho. Pois bem, não é bom que o Adão esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, semelhante a ele, que ele seja idônea. O aparecimento da sua esposa demorou um tempo, depois de um sono, tipologicamente foi visto no nascimento da igreja com a morte de Cristo, a esposa do Cordeiro. Então nós temos a primeira profecia bíblica do nascimento da esposa de Cristo, a igreja, quando Deus faz a mulher por meio de um sono profundo dado a Adão. Então a primeira cirurgia que nós podemos observar, da costela de um homem foi tirado a mulher e depois encerrado a sua carne, conforme a Bíblia diz. A profecia na formação da mulher, Eva, representa a formação, melhor, edificação da igreja pelo sono do segundo Adão. O primeiro sono do primeiro Adão foi para o aparecimento da primeira mulher chamada Eva,
E o sono do segundo Adão foi a morte de Cristo para o aparecimento da sua esposa, chamada igreja. O sono de Adão é o primeiro tipo da morte de Cristo e da edificação da sua esposa. Pela costela de Adão, Eva foi trazida plenamente fêmea. Ela será chamada fêmea, mulher, varoa, confirmando assim o Adão macho, plenamente macho. Se foi tirado a mulher do homem, então o homem ficou plenamente macho. O homem e a mulher foram criados em semelhança de Deus, um ser psicológico com livre-arbítrio, consentimento, intelecto e vontade. Então, a constituição do homem, ela é física e espiritual. Sendo que essa parte espiritual, ela tem espírito e alma, da qual a palavra de Deus, Hebreus 12, verso 4, fala que há uma divisão entre alma e espírito. E depois, para o corpo físico, outra divisão. Então, nessa parte física, o homem é a imagem, e a parte espiritual, ele é a semelhança. Por isso, essa parte psicológica está na semelhança, livre-arbítrio, sentimento, intelecto e vontade. Mas precisou da parte da imagem corporal para manifestar-se ao mundo físico visível. Precisou de um corpo físico para ter contato com o mundo físico. Assim, o homem e a mulher com o corpo pode se manifestar-se com esta capacidade no seu próprio mundo físico, no seu próprio habitat. Então, com a entrega de uma oferta que Adão fez, que era fruto do seu próprio sacrifício, que era a entrega de uma costela, ele recebe uma esposa. A mulher é a mensagem da vida biopsíquica e social do homem. Ela é fêmea para o homem, ela é mãe para os seres viventes. A falta de uma mulher significa que o homem não tem todos os ossos e nem tem toda a carne. Ela é mãe, ela é mulher, ela é fêmea. O grande milagre do amor é tornar-se uma só carne. Há dois lugares onde a carne, porque a Bíblia diz, os dois serão uma só carne. Mas existem dois lugares na Bíblia que a carne agrada a Deus. Primeiro lugar, no fogo. Segundo, no matrimônio. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixará o homem vai deixar seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. A partir do matrimônio, nós temos a parte originalmente referente-se à nudez. Porque quando o homem, antes do pecado, macho e fêmea, estavam unidos em matrimônio pelo próprio Deus, eles estavam nus. Então a nudez é a parte original do casamento. Isto quer dizer que o casamento não é um convívio somente de palavras de ouvidos, mas de contemplação, de conhecimento, de companheirismo. A visão correta do matrimônio não é ter nada a esconder. Tudo deve ser patente aos olhos, claros, e não deve ter vergonha um do outro. Então nós observamos que Deus é a testemunha fiel e tem limite no relacionamento. O Espírito de Deus é o juiz. É Ele quem julga as causas das lutas, muitas das vezes sem a luva, quando marido e mulher se atacam entre si. Mas o relacionamento de Cristo e a igreja coopera com o seu exemplo para o bem do matrimônio. Porque Paulo, ao ensinar sobre o casamento, ele relaciona Cristo e a igreja. E assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo se submete, assim como a igreja se submete, assim nós temos também a natureza do relacionamento humano. Conforme
nós temos relacionamento espiritual, quando fala de Cristo e a igreja, espírito do mesmo espírito, aonde o ápice do relacionamento espiritual é quando participamos da mesa do Senhor, quando ingerimos o corpo mediante o pão e o sangue mediante o vinho. Então aqui nós temos uma mesa, aonde a memória e a satisfação de um relacionamento espiritual sadio, de um ato fiel, do Espírito de Deus para o nosso espírito humano. Isto aqui fala de uma intimidade espiritual, aonde a pessoa precisa entender que ele e o Senhor são um. Olha aí a relação do matrimônio espiritual entre Cristo e a igreja. Livre de adultério, livre de idolatria, mas quando não participamos da ceia, a parte da tristeza, do entregar-se ao mundo, à carne, aos prazeres, aos demônios, à mesa dos demônios, à prostituição, isto leva a frustração. É a mesma parte tipológica do casamento, aonde o seu cônjuge, ele não quer mais participar da comunhão legítima do casamento, aonde o móvel principal é a cama. Cama, mesa e banho. Parte social, íntima e também espiritual do casal. Então, no casamento, nós temos relacionamento que são assistidos por anjos. E a Bíblia diz que é carne da mesma carne. Diferente do relacionamento entre Deus e a igreja, espírito do mesmo espírito. A mulher é a necessidade do homem. Ela é a supridora do prazer, do bem-estar, da felicidade. Esse é o papel dela e é fundamental. Agora, preste atenção. O compromisso social depende muito entre eles que estão na sociedade. Dentro da sociologia, por exemplo, dependendo de hábitos, costumes e cultura. Então, o matrimônio tem duas naturezas. Ela é, primeira, social e segundo, espiritual. Agora veja a parte simbólica que nós apresentamos no começo da aula. Deus, jardim, casa e casal. Então nós temos o altar, o tabernáculo, a aliança e também o próprio Deus habitando no relacionamento. Agora preste atenção. Quando a mulher se submete ao homem, muitos ensinam errado essa parte, querendo rebaixar a parte feminina. A submissão feminina ao marido, ao homem, significa sub, debaixo, sub. Olha aí a missão. Então a mulher está debaixo dessa missão, submissão. Que missão é essa? Deus, cabeça de Cristo, cabeça do homem e cabeça da mulher. Então a missão que Deus deu a Cristo, que Cristo deu ao homem e que o homem deu à mulher. Então a mulher deve entender que essa submissão aqui, ela é uma mão ligada a outra mão. Certo? Uma mão ligada a outra mão. Por quê? Porque aqui eu tenho, partindo daqui, leis. E partindo daqui, leis. Quais são as leis partindo de cima para o homem? Amar. E da mulher para com o homem, submissão. Então, nós temos uma mão chamada de submissão, a outra mão chamada de amor.
Entendeu aí? Olha como se casam submissão e amor. Porque isso aqui, irmãos, é Paulo quando fala do relacionamento entre marido e mulher, ele fala: mulheres, submetei-vos a vossos maridos como a igreja se submete a Cristo. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua mulher. Então veja as duas mãos, submissão e amor. Isso dá certo. Isso dá certo. Então veja a necessidade da mulher entender as leis divinas para o seu relacionamento. E o homem também. Mas Paulo fala do véu e do cabelo. Vamos falar do véu e do cabelo? Vamos lá? Bem rapidinho. Então vamos lá. Mais uma vez. A mulher, o homem, Cristo e o Pai. Então o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu. Então, se ela tem cabelo, então não precisa do véu. Porque está escrito, foi dado no lugar do véu. Então não precisa de um véu. Por causa dos anjos. Então ela tem autoridade, esse cabelo aqui, não só o cabelo. Mas a mulher, ela é a glória do homem. Está escrito na Bíblia, ela é a glória do homem. E se ela é a glória do homem, então tem quantas cabeças lá em cima? Olha aí, ó. 1, 2, 3. Por isso que a mulher tem uma autoridade tremenda. Porque ela fala pelo homem, ela fala por Cristo, ela fala pelo Pai. Veja a responsabilidade que essa mulher tem. Entendeu? Então preste atenção que o uso do cabelo representa exatamente que esta autoridade está aqui por causa dos anjos que estão assistindo. Esse seria a representação da autoridade do homem nela, a autoridade do Senhor Jesus nela e do Pai sobre ela. Então, quando ela falar, ela representa os três. Quando ela estiver em atividade, em atos, diante da sociedade, ela representa os três. Então, por isso que o diabo, quando chegou, o diabo como serpente, ela veio primeiro para a mulher. Entendeu aí? Como é que surge a tentação? Não foi primeiro para o homem, veio primeiro para a mulher. Quando esta mulher se divorcia, a primeira coisa que ela faz é cortar esse cabelo. Por quê? Porque ao cortar o cabelo, ela está afrontando a sua própria cabeça. Não é assim que Paulo fala? Que é desonroso para o homem ter cabelo crescido? Entendeu? Então o cabelo que representa esses três é o próprio da mulher. Então não precisa cabelo aqui. Então presta atenção, essa parte aqui. No divórcio, ela corta o cabelo, afrontando a sua própria cabeça. E qual é a cabeça da mulher? Não é o homem? Então, ela afronta o seu próprio marido. Isso aqui é terrível, irmão. Nós vamos continuar essa parte aqui da nossa lição no Zap. 85991 28 12 60. Tá gostando da aula? Aperta no like. Eu faço um comentário. Deus te abençoe e Deus te guarde. Entre aqui no nosso Zap, nós vamos fazer e até a noite vamos enviar para você a continuação desta aula aqui, da nossa lição 7. A desconstrução da feminilidade bíblica. Então Deus abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor a todos e até lá.